A partir de agora, mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Sempre uma alegria estar presente, trazendo novidades, mas é claro que a gente gostaria, primeiramente, de agradecer àqueles que apoiam essa nossa iniciativa. O meu visual, garantido pela Grife Boutique. Um abraço todo especial para Maria, o Paulinho e todas as meninas lá que atendem com toda a alegria, felicidade e dedicação lá na Grife. E Ateliê Floral, garantindo, né, o visual bonito aqui. A mamãe Júlia também é a diretora da Ateliê Floral, dando toda a força. E, naturalmente, os nossos anunciantes que ao longo do programa aparecem no rodapé, tá? Ou, eventualmente, do meu lado, de acordo com o enquadramento da própria entrevista. No episódio de hoje, o meu convidado chama-se João Dárcio da Silva. Ele é conhecido mais como João Dárcio, Joãozinho, e é um episódio bastante interessante. Vocês viram aqui que nós temos uma decoração de vinhos. Esse cidadão nascido em Guaíra e que está em Ribeirão Preto há 20 anos, ele tem uma vida toda ligada a restaurante, gerente, a questão de treinar garçons e, graças a Deus, virará empresário. Essa história nós estaremos contando e ele também vai trazer detalhes interessantes do tipo do vinho, aquele que é mais leve, encorpado, médio, enfim, vai ser um papo muito interessante. João, uma alegria muito grande recebê-lo aqui dentro do meu canal. Obrigado, e é um prazer estar aqui com você para também contar um pouquinho dessa história, né, que acho que é muito bom. Nascido em Guaíra? Nascido em Guaíra. Quanto tempo você ficou por lá? A Guaíra eu fiquei pouco tempo, né? Eu fiquei lá até uns 13, 14 anos, depois vim para Ribeirão Preto. Adolescente, já veio para Ribeirão. Isso. Você tem 40 anos? 48. 48 anos. Isso. Eu tirei 8 de propósito para você dar uma animada. Tá quase cinquentão, mas tá aí, perfeito. Tem um neto, né? Isso. 2 filhos. Um neto, 2 filhos. Casado com a dona? Luciana. Dona Luciana. Agora, conta essa história. Disseram, parece que a tua mãe trabalhava em restaurante, faleceu precocemente. Sim. De onde nasceu esse seu gosto por estar ligado a restaurante? Sim. Minha mãe faleceu bem cedo, né? A gente vem de família simples e ela era cozinheira, né? Cozinheira num restaurante onde eu fui garçom no começo da minha profissão, foi nesse mesmo restaurante, em Guaíra, Chopão. Né? Grande Chopão. É isso, trabalhou um período lá de cozinheira, a gente mudou para Curitiba um período e voltou. Quando eu voltei, aí fui procurar esse lugar e continuar ali uma história, né? Logo quando eu perdi a minha mãe. E você chegou a trabalhar em algum restaurante de Guaíra? O Chopão. No próprio Chopão? No próprio Chopão. O que você fazia no restaurante? Quando eu comecei, eu era barman, né? Barman, assim. Um homem que fazia... Você tinha o estilão todo? Coquetelaria e tal. No período era um período mais... Não era tão rico, a coquetelaria, algumas coisas mais simples, então se adaptei bem nesse sentido aí. Agora, Ribeirão Preto andou na sua vida há 20 anos. Sim. Você chegou em Ribeirão Preto, foi com o propósito de trabalhar nesse segmento de restaurante, alguma coisa do tipo, foi isso? No mesmo segmento, Cheguei em Ribeirão Preto com um sonho de trabalhar no Pinguim. Era esse? Sonho criança. E quem não quer, né? Pinguim. Você vai para qualquer lugar do Brasil, Ribeirão, Pinguim, Pinguim. Califórnia Brasileira. São marcas registradas, né? Exatamente. Aí eu obtive o êxito, trabalhei numa divisão deles que se chamava Barbacoa, né? Que foi uma das primeiras casas que no período aí eu entrei. Antes disso um pouquinho no Botequim 1313, na Prudente de Moraes. Também. Agora, o seu registro maior, e eu me recordo na questão do Barbacoa, para quem não se lembra, restaurante que ficava no Shopping Santa Úrsula. Shopping Santa Úrsula. Era o top da época, impressionante, né? Isso. Quanto tempo existiu o Barbacoa lá no shopping? Eu passei por lá, entrei em 99, saí em 2007. Não me lembro bem, mas eu acho que fechou em 2015, eu acho. Foi 2015, 2018, não me lembro bem o período. E esse restaurante, qual era o tipo de variedades que ele oferecia? Eu cheguei a frequentar lá, mas de qualquer maneira não me lembro bem. Ali era mais carne, né? Era uma casa especializada em cortes de carne internacional, né? Bife ancho, bife de chorizo, costeleta de cordeiro, incluído uma mesa de frios e guarnição. Esse era o procedimento que eles usavam lá e muito bom, né? A casa funcionou muito bem enquanto esteve aberta. Foi uma marca muito forte em Ribeirão
no período. Agora, a gente nota que você não ficou durante todo o tempo de existência do Barbacoa. No meio do caminho, alguém te convidou. Sim. Você saiu do Barbacoa e foi para que restaurante? Eu fui inaugurar não, na verdade foi a primeira vez que eu trabalhei com o Túlio, resgatando aqui. Túlio Santini, Isso, família Santini, isso. muita conhecida, marca registrada de Isso. Ribeirão Preto, do estado de São Paulo e do Brasil. É isso mesmo. No período ele era sócio de uma choperia, onde eu trabalhei com ele, tive o prazer de trabalhar com ele pela primeira vez, né? E ali ele já fazia seus pratos ali, que ele é chefe de cozinha, empresário, chefe de cozinha. E eu comecei a ficar encantado ali com esse tipo de comida que ele elaborava, tudo muito fresco, tudo muito bacana, muito bem certinho, e o resultado também no serviço de frente, sempre muito positivo. E Como é que é o trato com o seu Túlio, no tempo que você começou a trabalhar com ele? eu comecei... Como todo italiano, um pouco rigoroso, que a gente imagina. Sim. Eu comecei nesse período, né? A gente trabalhou um ano, ele separou a sociedade no Shoptime Street. Eu saí do Shoptime Street e fui inaugurar uma choperia que chama Jordiano. Fiquei um ano por lá. E depois o Túlio me recontratou pro Amit, né? O Amit está até hoje. O Amit está Só até para hoje. o amigo entender, dá o endereço dessas casas que o seu Túlio teve durante o período que você trabalhou com ele. A família Santini. O endereço? Não, pelo menos rua tal, região tal, alguma sim. coisa desse tipo. Não, o Amit fica ali no alto, no Sumaré, né? Sumaré. No Sumaré, isso. Olavo Bilac, 1280, o número do Amit lá. Tem um filho dele também que tem restaurante? Não, na verdade, a família toda A família envolvida toda envolvida em no restaurante. restaurante, né? Ele é chefe de cozinha, tem um filho chefe de cozinha também, que é o Luigi, né? O Luca, parte administrativa. É uma empresa que, assim, tem um carinho muito especial, passei por lá e agora estamos tocando a minha jornada aí para frente. Né? Agora, uma curiosidade que eu sempre tenho, né? Como é que foi essa etapa? Você naturalmente não precisou frequentar uma faculdade, ir para Paris, aquela história toda. Você aprendeu fazendo. Sim. Aliás, nós temos exemplos de nordestinos que vieram para São Paulo, Sim. né, que são renomados chefes, né, que Isso. chegaram, lutaram. É. Né, e como é que foi o processo que você foi ganhando gosto por alguma coisa? Até porque você lidou também com pessoas, né? Sim. Assim, eu gosto muito do que eu faço, né? Esse é um passo que isso me traz uma alegria muito grande de estar dentro de restaurante, trabalhando com pessoas, liderando pessoas, e esse lance de perfeição a gente está sempre procurando buscar, né? E nunca se acomodar naquilo que achar que está bom. Eu tenho muito isso comigo. Então, o que acontece? Por força de insistência e tá sempre buscando mais e mais, eu virei um autodidata, né? Acabou se virando nos 30, é verdade. Acabei se virando nos 30 e comecei a trabalhar com vinho também. E aí esse lance do vinho foi crescendo e eu acabei montando um negócio de vinho, né? Hoje eu tenho uma distribuição, tenho um mini empório com os clientes desse decorrente aí da experiência. Né? Agora, antes de chegar no seu projeto, eu gostaria de saber o seguinte: quando você chega no restaurante e vê que tem garçons idosos, Sim. o que significa isso? E geralmente são atenciosos, carinhosos. E isso é típico de um dono de um restaurante italiano. Como se explica essa situação? Eu sou muito observador disso. Eu fui outro dia num restaurante de Campinas, tem 50 anos. Macarronada italiana. Sim. Né? E é de uma família que está lá 2, 3 gerações. E a gente nota que o time são geralmente garçons mais idosos. Qual o segredo disso? Essa particularidade de se ter? Isso aí é quando, na verdade, o dono põe a alma no negócio, né? Essa característica é muito positiva para o restaurante e também para os clientes que são habitués, né? E para os outros que estão vindo também. Por quê? O tempo ali dentro, a pessoa tem um ambiente bom de trabalho, tem sempre alguém dando um apoio especial, né? Com certeza. Porque a área de hotelaria, não só cozinha, como serviço de frente, o geral, ela é bem complicada. Hoje, principalmente, depois que passou a pandemia, a gente está sentindo um pouco para contratar pessoas. Porque muita gente foi fazer outra coisa e não voltou para a hotelaria quando fechou todos os restaurantes. Quer dizer, o fechamento
de restaurante, etc. e tal, fez com que as pessoas que deixaram a atividade por conta da pandemia não tenham interesse de voltar. Não tem interesse de voltar. Talvez abriram até o próprio negócio, muitas vezes, com sim, alguns fast food, essas coisas todas que são normais, né? Com certeza. E o meu empório veio nesse período também, né? Quando parou tudo, eu já tinha o contato dos clientes, já comercializava vinho, mas comecei a afundar, né? Aprofundar um pouco mais como que seria isso e tal, e aí se deu hoje, graças a Deus, estão trabalhando. Grande segredo para uma pessoa que quer começar essa atividade, lá do começo, como você começou lá em Guaíra, depois veio para Ribeirão Preto, o perfil mais importante que um garçom deve ter, na sua opinião? O garçom ele tem que ser atencioso, ele tem que se cuidar, né? Ele tem que ter uma boa postura de entrada e saída na mesa. Ser um vendedor, o garçom é um vendedor, saber a hora de fazer a abertura de serviço, né? E criar um bom relacionamento na mesa, deixando o cliente confortável e feliz, porque ele foi lá para ficar assim, né? E nisso que gera o fato do garçom ficar tanto tempo na casa, que tem uns habituês, é aquele que toda semana está lá. Isso. Então ele passa a ter também o garçom de preferência dele. É assim que funciona, né, João? Exatamente. Esse é um fator bem importante de citar, que no começo da minha profissão, quando eu fui garçom, alguns clientes, mesmo com mesa em outra praça de garçom, me esperavam para sentar na onde eu estava atendendo, porque queria ser atendido por mim. Então a gente cria esse vínculo, né? As pessoas criam um vínculo assim, e não só isso, cria uma afetividade no negócio, né? De estar ali e ter aquele atendimento especial para aquele garçom, ou seja, aquele contato, né? Que hoje tem diminuído muito. E a gente sabe que Ribeirão Preto tem muitas opções. Agora, ninguém é igual a São Paulo, né? São Paulo, não. Se acha de tudo a qualquer hora, 24 horas. Mas é claro, São Paulo tem 11 milhões, região metropolitana tem 16, 17 milhões, Ribeirão Preto tem quase 800 mil habitantes. Em que ponto você colocaria o padrão dos restaurantes de Ribeirão hoje? Eu vejo Ribeirão Preto hoje, quando eu cheguei em Ribeirão Preto, era 1995, cresceu muito. A gastronomia está muito rica em Ribeirão Preto. Hoje se tem tudo, praticamente não a parte só de restaurante, como também shoppings, né, bons, condomínios. E eu acho que Ribeirão Preto é uma cidade que daqui a uns 5 anos isso vai melhorar muito ainda. E quem trabalha sério, acredito muito que vai estar vendo isso acontecer de uma forma bacana. Nós temos hoje restaurante de carne muito bom, sushi, panificadoras, boutique, né? Nós temos uma condição muito boa e o estilo de consumo pede muito isso. O ribeirão pretano, ele é exigente. E tem um poder aquisitivo bom, tem um poder aquisitivo muito bom. Agora, outra coisa que eu entendo que há uma mudança, num primeiro momento, aquele ciclo de churrascaria, né? Sim. O famoso espeto currido. Que a gauchada vem, te mete aquele coisa, joga, joga a faca, pega do outro lado, simpáticos também. Sim. Pouco a pouco isso foi um pouco revisto. E a gente nota que os mais importantes churrascarias de Ribeirão Preto já tem a opção do japa, né? Comida japonesa, uma mesa de frios mais equilibrada. Sim. Essa é uma tendência que, se o restaurante não seguir isso, ele fica para trás, né, João? Com certeza. O que acontece? Vem crescendo muito o nível de exigência dos clientes com relação a tipos de comida. O que eu acho que a casa que trabalha com carne ganha com isso? Quando ele traz um buffet que tem essa diversidade. A mulher, normalmente, à noite, ela não quer comer carne. O homem é mais carnívoro. Isso é o meu ver, né, na análise de consumo. Eu até brinco, o homem é mais onça. Mais onça, isso. E gosta de mal passado. Tem mulher que arrepia, você joga aquele bife sangrando, faz até assim, não é, João? Isso mesmo. E o sushi, ele traz todo mundo, né? Ele traz os adolescentes hoje, que está muito na moda, traz as mulheres, um peixe no buffet. E aí ali gera-se um contexto e um ponto de partida de quem vai sair de casa, de vamos para a churrascaria, porque temos tudo lá, né? Acho que esse aí é uma pegada que todo mundo viu, todo mundo fez, e a parte de churrascaria melhorou muito depois que, né, começaram a fazer nesse formato e todo mundo enxergou, né? O tipo de casa que, na sua opinião, representa o futuro, o tipo do restaurante ideal na sua avaliação, qual seria? Aquele que é o self-service,
Porque são dois tipos de restaurante. Aquele da hora do almoço, que o cara não vai ficar com romantismo, tira lá o vinho, até porque se bebe vinho com calor desse na hora do almoço, se você tem uma agenda, você não faz. Não. Dependendo do horário, qual seria, na sua opinião, experiente que você é dentro de Ribeirão Preto há mais de 20 anos, qual seria a receita ideal para aquele que deseja instalar um restaurante em Ribeirão, que tem a ótica mais da hora do almoço e os outros que são mais à noite? Olha, eu vejo assim, Ribeirão Preto tem consumo de tudo, né? Mas a hora do almoço é uma pressa muito grande dos executivos que saem para consumir, né? Um almoço mais simples, mas muito bem feito e tal. Mas eu vejo dos dois lados. Comida pronta para viagem, né? Fresca. Eu acho que isso vai crescer muito. As pessoas vão levar uma tendência que não tem como segurar. Mas isso é resultado da pandemia? As pessoas se acostumaram a ter esse formato ou não tem nada a ver? Eu acho que isso é o resultado um pouco de pressa mesmo, e as pessoas são muito incumbidas e fazendo mais de uma coisa. Todo mundo está fazendo mais de uma coisa. Antigamente a pessoa tinha lá o seu único emprego e trabalhava, tudo bem. Hoje a pessoa está fazendo 2, 3 coisas. Então ninguém está cozinhando mais. Esse é que é um fator. Outro fator, para quem vai no restaurante consumir sentado e ter esse tipo de atendimento, a diversidade eu vejo hoje, tem peixe fresco, nós temos ter carne com massa, que eu estou pensando, né? Já penso isso há bastante tempo, e massas bem feitas, massa fresca com carne e desses pratos também saudáveis, né? De quem frequenta academias, pratos fitness e tal, bem feito, diferente. Estou pensando em algumas coisas bem diferentes. Ou seja, as pessoas têm que sempre, os proprietários desse tipo de estabelecimento, têm que sempre se reinventar. Isso, tem que se reinventar e se reinventar bastante, porque o pessoal tem cada vez mais ficado exigente no sentido de comida bem feita. E a velocidade da exigência com a disponibilidade maior de casas que estão aí no mercado, né? Isso, e um detalhe, serviço um pouco mais rápido, mais ágil. As pessoas não gostam muito de esperar. A mão de obra hoje está muito complicada. Se você conseguir dar um start nisso, dentro do negócio, a pessoa volta, ela vem com confiança, né? Tem que estar dentro do negócio, senão não funciona. Tá. É claro que nós vamos falar no final do programa, evidentemente, sobre esse empreendimento, que é padrão, inclusive está até no logotipo, né? Dá só um spoilerzinho. Você hoje já tem essa venda de vinhos, é isso? Sim. E você já está estabelecido. Diga para nós o endereço. O meu endereço fica na rua Maestro Carlos Nardelli, né? 785, 800 metros do Ribeirão Shopping. É naquela portaria que dá para a loja Renner? Aquela desse aqui? Não fica bem atrás do Ribeirão Shopping, ele fica um pouco antes. Tá. Descendo a avenida, 2 ruas antes de chegar naquela avenida de novo acesso do Ribeirão Shopping. Perfeito. Na frente da praça. Ali visualiza o shopping, porque não tem muito terreno na frente, dá para ver o shopping, mas é em torno de 800 metros, 1000 metros ali do shopping. E hoje você já desenvolve essa venda para clientes? Sim, eu tenho uma transmissão, né? E atendo os clientes com consultoria de adega, eu monto as adegas para os clientes. A estrutura não, mas a parte de vinhos, a gente tem um trabalho de, antes de começar a montar a adega, fazer algumas reuniões para também saber mensurar o que esse cliente pretende de produto, quem frequenta a casa dele, de que maneira que ele gostaria de organizar essa adega, vinhos mais comerciais ou vinhos de qualidade superior, o que ele gosta de comer. Então tem todo esse trabalho que a gente faz também, que é muito bacana e tem crescido bastante. O pessoal tem muito interesse por isso. Então nós temos o primeiro nicho, que é a comercialização do vinho de alta qualidade, e ao mesmo tempo essa consultoria que você faz na adega, onde via de regra são guardados os vinhos também e outras bebidas. Separação dos vinhos, vinhos de safras mais antigas, que, né, a gente separa, deixa já num campo de visão ali para consumir antes, tendo o risco de se perder esse vinho, né? Que pode acontecer também. E esse tipo de consultoria, por exemplo, o dono de um restaurante que não é tradicionalmente um vendedor de vinho ou não serve vinho, ele começa a perceber que ele tem que colocar uma adega. E nessa que você pode ajudá-lo. Você faz a consultoria da escolha da adega, aquela história toda. O trabalho é feito da seguinte forma, a gente resgata o cardápio dele primeiro. Dentro do cardápio dele é onde eu vou sugerir os produtos, né, os vinhos brancos ou tintos,
para estar ali harmonizando e ter um sentido também de investimento para ele, né? De poder fazer uma harmonização, orientar a equipe de frente e tal. Esse é um trabalho que a gente faz. Você levantou a bola porque vocês estão vendo aí 4 vinhos. Daqui a pouco, inclusive, no encerramento do programa, a gente vai abrir solenemente uma dessas garrafas, né? E só eu e você de mano vamos fazer um brinde, né? Aí, mas certeza. Os meninos depois vão compartilhar. Com certeza. Com certeza. Vai pro Decanter e todos vão compartilhar. Agora, aquelas perguntas que para algumas pessoas são muito lógicas, mas eu tenho que fazer as perguntas. Sim, Primeira coisa, essa questão do vinho leve, do médio e daquele mais encorpado. Sim. O que faz isso acontecer? Eu, por exemplo, aqui fiz uma pesquisa que a gente chama de leve. Eu vi aqui o Pinot Noir, né, que é considerado um top disso aí. Sim, sim. Por que ele é leve? O tipo de uva dele faz com que ele não seja tão amargo é uma palavra forte, não é certo amargo. Não. Como que a gente fala? Encorpado, né? Sim, sim. Então, essa uva ela é feita com um jeito que talvez as mulheres gostem mais, ou é equívoco da minha parte, esse tipo de vinho? Mais leve? Hoje já se existe pesquisa de que as mulheres são as maiores consumidoras de vinho no mundo, né? Então, nós ficamos um pouquinho para trás já. E elas estão se especializando. A questão dessa pergunta, o Pinot Noir é uma uva da região da França, né? Francesa, Borgonha. Ela tende a ter, independente do terroir, um processo de produção para se dar um produto final mais leve. Mas alguns Pinot Noir, eles têm uma complexidade também muito grande e gastronômica também. Nem sempre, muitas vezes a pessoa vê, coloca o vinho na taça, vê para esse vinho tem uma cor mais clara e tal, é um vinho que não é encorpado, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Se você tomar um Priorat, por exemplo, espanhol, ele vê um vinho super claro e um vinho super tânico, super gastronômico, complexo, até difícil de tomar para quem está começando, né? Mas isso é muito fácil de trabalhar também, né? Quando a gente identifica um produto e as mulheres pedem, a gente cria uma diversidade aí de raciocínio também na hora de atender esses pedidos, dizendo que tem outros produtos que elas podem consumir e estimulando até para que elas mudem de uva, não fique só na Pinot, né? A Pinot Noir é uma uva maravilhosa, porém ela é muito técnica também. Agora, é claro que todo vinho requer acompanhamento. Para esse tipo de vinho mais suave, qual é o tipo de acompanhamento recomendado? Ali você pode pedir um porpetone com uma massa molho vermelho, um pinot, né, que fica muito bom. Uma massa ao fungo italiano também. Esse tipo algo nesse que normalmente mais se harmoniza falando de prato daí. Principal, né? Perfeito. Falando de prato principal, isso aí. Quando a gente vai para os médios, tem o Merlot e o Cabernet. São os dois que são com essa característica? Eles têm a característica parecida, porém, assim, para quem já degusta vinho há um pouco de tempo, dá para entender um pouquinho a diferença dos dois, né? Eles têm um residual de açúcar um pouquinho mais elevado, esses vinhos, tem uma fruta bem presente. O Carmenère, a diferença aqui, ao meu ver, porque isso é muito pessoal também, a questão de olfativo, visual e gustativo tem relação com tudo que você comeu quando era pequeno, olfativo de vegetação, fermentação. Então são mensuras que para cada pessoa é diferente. Mas ao meu ver, de Merlot para Carmenère, o Carmenère ele tem muito pimentão, ele tem uma fruta um pouco mais evoluída. E o Merlot... Parece que tem o Tempranillo no meio Tempranillo. disso. Tempranillo é uma uva espanhola. É espanhola, né? Sim. É com 2 L's, Tempranillo. Tempranillo. Exatamente. Sim. Eu não entendo muito de vinho, não, mas eu sou curioso, viu, pessoal? Eu pesquisei. Mas é bom, é assim que, né, perguntando que a gente... Exato. Eu tenho, assim, um pouco de conhecimento. Converso com pessoas que têm muito conhecimento. Agora, o Tempranillo não é um vinho muito consumido no Brasil. Ou é? Quem conhece bons vinhos gosta muito da Espanha. Por exemplo, Ribeira del Duero, que tem um vinho que é beira do Rio Douro, né? Que passa Portugal e tal. Essa região tem um vinho lá que é o Vega Sicília, tem o Pintia, tem alguns vinhos que são vinhos muito consumidos nesse mundo de quem já está com um paladar gustativo mais acima e tal. Que combina com esses vinhos que nós mencionamos de aí são médio?
comidas mais complexas, né? Por Pegar, exemplo? por exemplo, um Vega Sicília, um filé mignon com foie gras, uma redução de frutas vermelhas. Foie gras é fígado de ganso. Isso. Coisa de francês. É. Não gostei muito, não. Um pappardelle Criado fresco, na Vila Marcos, eu batia um ovo. Tô brincando, é claro. É que cada um tem um estilo um pouco diferente, Sim, não é sim. isso? É que são vinhos muito São. bem feitos, né? São vinhos tânicos e tal. Agora, tem também aquele que chamam de encorpado. O Malbec é o top, né? O Malbec, eu não sei se aquele caso é dos vinhos, eu não sou entendedor sim. de vinho, mas ele é tudo de bom, né? Dependendo, tem uns vinhos que são especiais, né? A Argentina ganhou um nicho muito grande de consumo de vinho através do Catena, né? Existem muito boas vinícolas que são boutique, menores, que hoje se tem produto que pode se colocar em parâmetro com o Catena também. Por quê? Produto mais próximo à produção, mais perto, o produtor está ali. Então, é vinho de garagem chamado, né? O Catena tem uma escala de produção muito grande. Né? Catena hoje de qualidade boa, 200, 300 reais, está saindo? É por aí. Por aí, né? 300, A gente 370 vê. reais. O Cabernet, que está também nesse pacote dos encorpados. Sim. Qual a diferença dele com o Malbec, por exemplo? Malbec é uma uva, é a uva da Argentina, a uva que se mais consome, né? Uma uva veludada, fácil de tomar também. Ele esconde um pouquinho o residual de açúcar em alguns processos de produção, quando se passa, por exemplo, em madeira barrica francesa, né, de carvalho, ele fecha um pouquinho mais. É um vinho gastronômico, um vinho muito bom de se consumir e que ganhou o gosto de todo mundo. Diferença para Cabernet, tem mais frescor. Cabernet tem aquele frescor de saliva ali na ponta da língua, é um vinho um pouco mais gastronômico, ao meu ver, do que o Malbec. O vinho... Ambos combinam com o quê? Também carne, alguma coisa desse tipo? Carne, com certeza, né? Perfeito. Por exemplo, você pegar uma carne, um Malbec com uma carne não muito gordurosa, mas um Cabernet Sauvignon sim, com uma carne que tem um teor de gordura médio para alto, E por que quê? é mais gastronômico. Que pode, nesse caso, jogar gordura. Por né? esse frescor. Esse do frescor, ele é mais gastronômico, é um vinho que pede uma gordurinha ali para ser abatido na harmonização, né? Agora, João, uma coisa que me chama sempre a atenção no aspecto de um vinho, né? A questão da necessidade de se hidratar. Sim. Eu sei que, por exemplo, um vinho de qualidade inferior, você amanhece com dor de cabeça. Sim. Agora, mesmo com um vinho de altíssima qualidade, se você sequer também não dá hidratada, pode dar um BOzinho, não dá? Porque a água eu acho essencial, né? Pelo menos para mim. E você que conhece e é um especialista nisso, o que você avalia em relação à água durante que você consome o seu vinho? O vinho é gastronômico, né? Então precisa-se não lembrar só da água, mas quando você vai consumir um bom vinho, você tem que estar comendo alguma coisa para você ter todas as percepções possíveis do vinho, positivas e talvez negativas que ele tem. Até porque não se tem harmonia se o vinho não estiver junto com outra coisa. E a água dentro desse tempo todo. A água limpa o paladar gustativo a princípio naquele processo de degustação que nós fazemos no início. Comer um pãozinho ali com um pouquinho de azeite e tal, tomar água e depois você parte para o visual, olfativo e gustativo. Você entrou num ponto legal. Por exemplo, eu chego sem muita pressa, né? Eu chego no restaurante, peço, primeiro vem para dar estrutura. Qual seria o roteiro normal do cidadão que começa a tomar o vinho e vem o prato junto? Qual seria a cronologia? Quem vem primeiro nessa história? Vamos simular. Cheguei eu e a esposa, você é atendido, vem a carta de vinho, escolhe. E o que vem primeiro na mesa dentro daquilo que você entende como saudável para que se tenha um bom consumo do vinho? Primeiro, água. É o que eu falo, água. Água já dá uma limpada, como diz o outro. No trabalho de abertura do serviço, a gente vê a pretensão do cliente, né? O que ele pretende de vinho, médio corpo, mais encorpado, ou vinho que tem um residual de açúcar mais elevado, só para agradar mesmo, ou talvez ali o cara não toma vinho, mas naquele momento com a esposa ele quer tomar um vinho. E aí a gente puxa dentro disso um antepasto que chegaria ali numa harmonização, pensando na segunda garrafa dele, chegar no jantar um vinho um pouco mais encorpado. E que tipo de antepasto que eu recomendava? Mais leve, quando ele pede, né? Porque você deixa isso à disposição do cliente. Você dá um leque de produtos, quando ele pede, aí você indica o vinho.
A partir dali, quando ele termina aquele primeiro vinho e vai para o jantar, você tem a possibilidade de mudança também para harmonização no jantar do vinho. Mas se ele fala que não vai fazer isso, você faz uma coisa extensa, já direta, com entrada e prato principal, um vinho que já alcance essa, por aproximação, essa percepção aí de harmonização Numa situação normal, sem pressa, um vinho pode ser consumido por quantas pessoas? Para que se tenha um processo legal, 1 hora, 2, 3 horas. O que você imagina disso daí? Depende da quantidade de pessoas. Não, exatamente. Tá. Raciocine um casal, por exemplo. Tá. Vamos falar de um casal. Sim. 2 pessoas, Sim. uma garrafa Uma de vinho. garrafa de vinho. Está de bom Sim. tamanho. Nos eventos a gente costuma tomar base uma garrafa de vinho para cada 3 pessoas, que não é Assim que verdade. funciona. Mas normalmente é 1 para 2. Tá. Agora, Um jantar que tem entrada, salada, prato principal, sobremesa, é isso que normalmente acontece. a gente vai dar uma quebrada nesse gelo e mudar um pouco o assunto. Sim. Para o famoso sangue de boi. Quem é que não tomou um sangue de boi na madrugada, tocando violão, quando eu tinha 17, 18 anos? Sérgio Maia cansou de fazer isso. Cansou ou não? Tiaguinho, cansou de tomar sangue de boi? Acho que o Tiago não gosta muito de vinho. Gosta, Tiago? A esposa agora, a dona Michele gosta, tá? A dona Andressa também gosta bastante de vinho. Então, nesse caso, é claro que faz tempo de um passado. Daquele passado em que as pessoas gostavam do vinho doce. Para o vinho ficar doce, o que precisa ter? Não é colocar açúcar no vinho. Não. O que faz? Qual o processo que se coloca? Entre os processos de produção de vinho, independente de origem, eles elevam a maturação da uva para processar. Esse aqui é. E tem algumas uvas que já são de característica de residual de açúcar sobrando, principalmente Califórnia, né? Que é muito calor. Madura rápido, a Zinfandel, por exemplo, que tem na Itália, chamada de primitivo, é uma uva que tem uma característica também assim. Eles elevam um pouquinho o processo de produção, processo vinho, e ele já tem essa tendência, né, de o residual de açúcar um pouco mais elevado. Que não é o mesmo processo antigo dos vinhos que a gente tomava, né? Hoje evoluiu muito, mas essa brincadeira toda aí foi bom, porque elevou, né, o consumo de vinho geral. É qualidade. Isso. E por falar nisso, qualidade, eu tenho ouvido comentários, né, de que o espumante brasileiro tá num nível bom, né? Espumante brasileiro, Rio Grande do Sul, sim. Garibaldi, aquela história toda. O que há de verdade nisso? Você que conhece, o que você me diz? Muito tempo fazendo produto já, né? Por exemplo, você pega uma casa muito renomada, a Valduga, ganhou o prêmio na França, a Valduga 130, Blanc de Blanc, fantástica, dentro de um campeonato onde tem gente do mundo inteiro destacando o produto. Para nós isso é uma vitória, né? Ter um produto nosso disputando lá e ganhando medalha de ouro, né? A gente pode dizer que o espumante brasileiro em relação ao vinho tem hoje uma melhor qualidade, sem nenhum tipo de paixão. O que você acha? Não só espumante, os vinhos tintos também estão crescendo muito. Estão crescendo bem? Estão crescendo muito. Inclusive tenho amigos de vinícola que já pensam em produzir uvas que jamais a gente achava que iam tentar aqui, como Tempranillo. Até porque não se tem um bom vinho se não tem bom uva, né? Ou boa uva, né? Sim, tem que ter muito amor, né? Eu acho que o dono da vinícola, ele é um cara ele é um sonhador que alcança com muito trabalho. E é árduo o trabalho, porque a gente acompanha, a gente compra vinho desse pessoal, a gente faz reunião com eles, tem bastante amigo que produz. Não é um trabalho fácil, é um negócio bem complicado e está crescendo cada vez mais. Essa região nossa aqui tem muito aventureiro que atingiu a lua aí. Tem um companheiro meu que é entrevistador, pergunta: faltou fazer alguma pergunta para você antes de nós tomarmos o vinho com muita calma, explicar direitinho? Tá tudo certo? Tudo certo. Então tá bom. Agora, gente, nós vamos de maneira descontraída, vamos dar uma afastada aqui, tá o cenário montado, e com a câmera do nosso querido Sérgio Maia, vamos começar a fazer a exibição. Momento. Muito bem, tá aqui. O que é isso? Aqui é um decanter, Pode pegar na mão o decanter. Claro. Aí. É o decanter. Não confundir com vaso, hein, pessoal? Para que serve o decanter? O decanter a gente usa para um serviço de contato com o oxigênio dos vinhos, principalmente os vinhos que são vinhos produzidos para envelhecimento, né? Vinhos de guarda. Então o decanter ele ajuda em vários fatores. Esse contato com o oxigênio, ele libera os olfativos, os positivos e os negativos do produto.
O final do vinho, normalmente, esses vinhos de guarda têm um sedimento, que é a O borra. que é vinho de guarda? Vinho de guarda são vinhos de qualidade superior, normalmente, que são vinhos feitos para ser padrão mesmo. evoluído com o tempo. E dentro desse tempo, para a maioria dos produtos, você tem mais ou menos a mensura de quanto se pode consumir ou não. 10 anos, 20 anos, 30 anos. Deixando por enquanto, essa é uma taça. Essa é uma taça considerada boa para se tomar um vinho. Muito boa, Santana. Onde se pega? É. Tem um... Aqui. É isso? É isso aí. Por que eu não posso pôr a mão? Explica, João. Segura direitinho. Normalmente é uma coisa mais de charme, né? Para não manchar a taça e a mão para não ganhar temperatura e tal. Às vezes evolui muito a temperatura do vinho e tal. É isso. Essa é uma taça de origem da Borgonha, né? Você usa, perdão, essa é Bordeaux, não é Borgonha. Borgonha é bojuda, né? Essa é Bordeaux. Muito boa essa taça. Muito bom. Vamos pegar, nós temos 4 vinhos aqui. Segura e vai explicando esse vinho que nós vamos abrir ao final. Legal. Esse é o Terra de Xisto. É um vinho um pouco mais comercial, mas muito bem feito. De que origem? Portugal. Portugal. De respeito, né? Um vinho muito respeitado. Ele tem aragonês, trencadeira e castelão. É um vinho gastronômico, apesar de ser um vinho de um preço muito interessante. Quanto custa uma garrafa dessa? É um vinho de R$70 esse aqui. Que bom. Para um jantar, fazer um evento, né? A gente usa bastante em evento esse vinho também. Tem uma empresa grande de evento que fornece esse produto. Eles pedem em torno de 120, 200 garrafas, às vezes, quando tem os eventos mais pesados, né? Perfeito. Mas é um vinho fantástico. Daqui a pouco nós bom vamos abrir. Sim. Esse daqui? Esse aqui é o Bridão. É português também? Esse é português também. Essa uva é muito interessante. Uma uva muito gastronômica. Tem uma fruta bem pequena. Não é uma fruta muito grande. Ele não tem um residual de açúcar elevado. Ele é um vinho muito bem feito. Uma fruta intensa, vinho gastronômico para pedir aí um ragu de cordeiro, um ossobuco, uma massa ao fungo, fantástico, viu? O Bridão é da Cartacho, tá? Vinho interessante esse vinho. Pode colocar aí, João. Pelo nome francês, Chateau Labatou. Isso. Aqui nós temos de que região da França? Bordeaux. Esse é um Bordeaux superior, né? Corte Bordelais, ele tem Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot. É o corte de Bordeaux. É um reserva, um vinho também de um preço muito bom. Quanto é uma garrafa dessa, João? Esse vinho custa em torno de R$220. Perfeito. É um vinho que a França tem uma mensura de produtos que, se para ser bom, é caro. Não, esse aqui é um vinho muito bem feito. Esses vinhos são trazidos para o Brasil de que maneira? Containers, né? Containers. Vem por navio. Vem por navio. Importadoras diversas, né? Tá. Eu trabalho com cuidado, toda aquela história. Todo cuidado, refrigerado, tudo certinho. Com esse nome italiano, Michelangelo de Caravaggio. Esse é Michelangelo Caravaggio, um dos vinhos que eu tenho um carinho muito especial, que eu gosto muito também e consegui colocar no mercado aí na região de Ribeirão Preto bastante. Esse aqui ele tem a Croatina, Bonarda, Barbera e Merlot. Quanto custa uma garrafa dessa? Esse aqui custa em torno de R$350. É um vinho que usa-se o processo de pacificação, maturação elevada, e o processo de maturação dele demora um pouco mais, né? Colheita tardia, vamos dizer assim. É o processo vinho. E ele tem uma característica muito parecida com o Amarone, para quem conhece. Uma fruta bem intensa, um vinho gastronômico também, bem gostoso. Muito bem. Estou vendo aqui 2 tipos de abridor. Esse daqui, pelo fato de ser mais sofisticado, Sim. ouvi uma história, e é verdadeiro, não é lenda, né? Sim. A questão da cortiça. Né? Sim. Eu estou vendo aqui, safra tem de 2018, você lembra todas as safras aqui? Um vinho, por exemplo, eu vi, pesquisando, que o vinho mais caro chegou a 2,5 milhões. Sim, sim. Que é o Romanée Conti, né? Conti. Isso, que é aquela Sotheby's, que é aquela que faz leilão lá na Inglaterra. Isso. E que também, pessoal, nessa Câmara do Serginho, o maior consumidor natural de vinho são os americanos, porque eles têm 330 milhões de habitantes. Agora, quem tem o maior consumo per capita é o Portugal. Tem menos população, mas o pessoal gosta, né, realmente de consumir. Esse tipo aqui só simula para mim, vamos supor que essa
nós tivéssemos um problema aqui, para abrir, eu acho interessante que não se tira de forma direta. Esse é um abridor especial, né, para abrir os vinhos que são de guarda e pode ser comprometido a rolha. Se acontecer da rolha ser comprometida, de que maneira a gente pode usar ele? Nós vamos inserir o saca-rolha, primeiro, esse saca-rolha. Aqui vem um encaixe da pinça lateral. Ele vai deslocar essa cortiça, isso, e você gira e tira o vinho. Tira, perdão, a cortiça, né? Ou seja, não tem o risco para esfarelar. Evitar de esfarelar essa cortiça dentro do vinho, né? Tá. E causar um constrangimento para o cliente, ou seja, agora fiquemos à vontade. Vamos abrir um aí? Claro. Tá. Então, vamos abrir o Terra de Xisto, que é um produto muito bem feito. Acredito que o pessoal vai gostar bastante. Se eu for fazer isso, me machuca o dedo. Como dizia meu avô, eu não sou muito do ramo para abrir essas coisas. Isso é um pouco de prática, né? Cada vez a gente... Põe no centro, né? Isso. É isso. Bem no centro. E até um ponto depois você faz a base aqui. Tá? Devagarinho, João, só. Tá. Você é tão acostumado, só abaixa essa mão sua, claro. essa parte aqui. Aqui isso. Você tem o primeiro lance do São saca-rolha. duas... Isso. E depois você pode, se necessário, não é o caso desse vinho, inserir novamente, dar 2 saltos. Para a cortiça que talvez ela pode ser um pouco mais a vantagem longa, é que né? não vai romper a cortiça. Né? Aqui nesse caso não é. Quando você olha para a rolha, você consegue detectar a qualidade do vinho, por exemplo, esse aspecto? O que dá para detectar é que o vinho foi guardado da maneira certa. Né? Ele foi guardado deitado, porque você vê a marca do contato com a rolha. O que não pode acontecer é esse vinho ficar em pé, essa rolha ficar desidratada e possivelmente entrar ar no vinho. Aí eu vi uma matéria, acho que não sei se foi no Globo Rural, como são feitas essas cortiças, é um cuidado para se fazer isso. É um cuidado, E vai acabar, né? Daqui a pouco acaba, porque está faltando. Está faltando, né? Tá faltando a cortiça. Bom, aberto, você vai colocar isso. Isso no decanter, sim. Isso. Qual? Isso. Por que tem que ser inclinado? Esse aqui a gente inclina para ter um campo de visão melhor embaixo, se ele tem o sedimento ou não. Você tem um campo de visão melhor. E o ideal você tem um limite até de colocar aí. Qual seria em relação? Não, a gente coloca todo o vinho, na verdade. Todo né? vinho. E o ideal é você reservar o finalzinho. Quando você olha... onde estão aqueles... É o resíduo, que é o sedimento que é da semente da casca, né? Sim. Fica aqui no final. Não é o caso desse vinho. Esse vinho é um vinho jovem para ser consumido, feito de escala de produção bem alta, não é o caso desse. Mas o procedimento do vinho de guarda, ele é da maneira que eu disse, porque você reserva, se tiver aqueles sedimentos, você não mistura o líquido aqui. Esse pode ir até no final. Deixa eu pegar aqui a taça. Para te ajudar, você vai servir, depois eu quero ver aquele famoso giro, cheiro, aquela história toda. Isso é um pouco cerimônia, né? Isso. Eu tenho que inclinar assim. Isso. Seria. Até que ponto você coloca da taça? Esse é o ideal. Só isso, né? Isso. Que é muito grande. Então pode deixar aí e só faz para mim, João, a questão da... Ah, legal. Isso. Como é que é feito? Aqui, por que se faz isso? Isso aqui a gente usa 3 critérios bastante importantes, que é o exame visual, você vê o produto, né? Se estiver laranjado ou se tiver com algum defeito, dá para identificar no visual, mas o que vai mandar é o olfativo, que é esse aqui. Quando você faz isso, você, tendo um pouco de experiência, você já percebe que o vinho pode não estar bom. Aí ele vem o olfativo de esmalte, de vinagre, esses tipos de química que a gente já sabe que é elevado, né, o azedo, ou seja, e depois o gustativo. Aí você vai tomar o vinho. Fica um pouco... Passei o vinho pela boca e aí você vai ter todas as percepções. Esse ato você não pode usar água, não.
Ou tomar água antes de fazer tem que isso. ser antes de fazer isso daqui. Perfeito. Aí você tem um amargor lateral, o frescor na ponta da língua, e o residual de açúcar aparece no contexto de cada pessoa. Né? Tá. Deixa eu pegar a minha taça. Prometo que eu não vou girar, porque se eu girar eu vou sujar aqui. Posso te servir? Pode. Aí, um prazer. Um prazer. Um prazer. Eu que tomei tanto sangue de boi. Esse aqui eu não dou. Eu fico. Como eu tenho a minha velha habilidade. Então, pessoal, só afastar um pouquinho, Serginho, para a gente poder finalizar. João, foi uma alegria muito grande poder ter te recebido. Toscana Vinho. Toscana Confirma Vinho. o endereço mais uma Pessoal, vez. Ó, Maestro Carlos Nardelli, 785. Já estamos para inaugurar, quase tudo pronto lá. Foi feito com muito carinho para Ribeirão Preto, para os nossos clientes amigos, né? A gente tem mais amigo do que cliente. E sabemos que podemos contar com vocês em todos os sentidos. A casa está aberta, coração de mãe. Está aqui. E agora, vamos? Saúde para nós. Bom? Bom vinho. Bom demais. É. Pessoal, tá aí mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Tenho certeza que você gostou.